Primeiramente, muito boa noite, ou boa tarde, bom dia, e dependendo do horário que você estiver assistindo. Essa é para ser uma aula sobre as penas no Código Penal e no Código Penal Militar. Meu nome é Murilo Lourenço, sou aprovado aí concurso PMDF, concurso CBMGO. Espero um dia passar num concurso aí que eu não vou falar agora para dar um gostinho aí de curiosidade para vocês. Esse é um projeto aqui, essa aula faz parte de um projeto que eu estou fazendo com o meu professor e amigo aí, Ricardo Ziegler. Ela é para ser um projeto, para ser uma aula que vai servir como resumo e de repente até como revisão. Vou deixar salvo aqui no meu canal do YouTube, vou deixando os vídeos listados, porque se pode me ajudar, quem sabe se ajudar outra pessoa, você não seja beneficiado por isso. Eu sou Murilo Lourenço, meu Instagram é underline Murilo underline LC, e qualquer dúvida pode chamar lá que a gente conversa e quem sabe se ajuda aí. Eu posso tirar uma dúvida sua, você pode me passar uma sugestão, a gente pode debater esses temas aí. É isso. Agradecer aí pela oportunidade de estar participando com vocês. E aí, para a gente começar, é lógico, a gente precisa falar sobre o que são as penas, né? E, primeiramente, perdão se a câmera mexeu um pouco, coloquei no modo aqui para ela acompanhar, ela centralizar o meu rosto, antes estava muito afastado. E a gente vai tratar aqui das penas no Código Penal e ao final da aula a gente vai trazer as diferenças para o Código Penal Militar. Afinal de contas, os dois são brasileiros, então os dois têm muitas semelhanças, mas algumas diferencinhas podem cair na sua prova e eu espero poder ajudar isso e até mesmo lembrar na hora de fazer a minha prova. É, Então, o que é o conceito de pena? A pena é uma resposta que a sociedade dá ao indivíduo que infringe a lei. Ou seja, ela pode ter tanto um critério de ser uma pena retributiva quanto uma pena preventiva. E aí a gente vai reeducar e castigar o preso. A gente, antes de seguir com isso, a gente precisa ter em mente alguns princípios que são abordados no direito penal. Não só no direito penal, mas né, em todas as modalidades de penas. E aí você pode me perguntar, pô, mas penal não faz referência à pena? Sim, com certeza, mas, por exemplo, o direito administrativo. O direito administrativo prevê algumas sanções que elas vão ter que seguir esses mesmos princípios. Então, eles são princípios que vão ser aplicados de acordo com a pena. E, para começar, a gente começa com a reserva legal. A reserva legal a gente pode meio que colocar, parafrasear e definir ela como a tipicidade. E o que é a tipicidade ou a reserva legal? É a partir do momento que você tem um texto escrito e que ele é previsto como lei, que ele é incluso num código, em uma constituição, e ele traz ali uma matéria escrita, uma fonte de onde o direito vai ser retirado para aplicar no caso prático. E aí, junto disso, de ter uma fonte formal do direito, a gente precisa da anterioridade, que é esse segundo princípio. E aí, o que diz a anterioridade? A anterioridade, ela traz a especificação de que a lei, ela tem que ter sido produzida antes do fato acontecer. Eu não posso, por exemplo, hoje eu peidei na sala de aula. E aí não tem nenhuma lei que criminaliza isso, não pode surgir amanhã uma lei, e como surgiu uma lei, eu peidei hoje, e amanhã já surge essa lei, e eu cair no que foi tipificado naquela lei. Não faz sentido nenhum. Então, a lei ela precisa ser anterior aos fatos acontecidos. Tem que ser anterior ao fato em que vai ser aplicado a penalidade. E aí a gente tem a intranscendência da pena, que a intranscendência da pena é, por exemplo, para os casos de uma mãe que foi presa, o filho dela não vai pagar junto com ela. A gente tem aí, dando um spoilerzinho aqui, dentro das modalidades de pena, a pena de multa. E a pena de multa aí, você, por exemplo, não pode aplicar aplicar para outra pessoa, para o filho, por exemplo, o pai morreu e aí para
A gente não pode, por exemplo, aplicar a pena para o filho porque a pena não transcende, ela não passa da pessoa do condenado. É perfeito esse conceito. Ela não passa da pessoa do condenado. Ela visa uma pessoa e ela vai atingir aquela pessoa sem causar um dano nas pessoas que estão ao redor dela. E aí, inevitabilidade da pena. Que aí ele circula, essa inevitabilidade da pena, ele circula com alguns outros princípios que são do direito penal. Que aí quais são esses princípios? É o princípio aí da última ratio, da mínima ofensividade, o princípio da... E fugiu agora, vou tentar colocar na edição aí a palavrinha dos outros princípios do direito penal. Mas são princípios que dizem que o direito penal, ele vai ter intervenção mínima. Perfeito, lembrei, intervenção mínima. Ele vai intervir da mínima maneira possível, por entender que ele é um regime mais gravoso, que a pena é algo sério, que a pena é algo que vai ferir a liberdade e as demais coisas. Ele não pode ser aplicado a todo direito, ele precisa esgotar todas as esferas do direito administrativo não, todas as esferas administrativas, esportivas, e seja lá o que for. O próximo princípio é da humanização ou da humanidade da pena, que é ali quando a gente traz o direito humano, os direitos humanos e aplica na pena. Por exemplo, antigamente a gente tinha pena aí de 50 chibatadas, olho por olho, dente por dente, e essas loucuras que aconteciam com o trabalho escravo, e isso não é mais possível. Então a gente tem que seguir esse princípio da humanidade e humanizar cada vez mais as penas. A gente tem o princípio da proporcionalidade, que eu já vou trazer junto com o princípio da individualização da pena. Sempre que o direito traz uma pena para um determinado fato, ele vai trazer uma quantidade mínima e máxima que aquele direito que aquela pena vai ser combinada. A gente tem, por exemplo, aí penas de 4 a 8 anos, pena do homicídio de 4 a 8 anos, e eu não posso, por exemplo, pegar um exemplo mais claro, ou pegar o exemplo do roubo. A gente não lembra exatamente qual a pena do roubo agora, acho que é bem próximo disso, mas a gente não pode pegar uma pessoa que roubou um pacote de bolacha, que roubou, vamos colocar aí, um, uma caneta que estava em cima da mesa e com a mesma pena de quem roubou um banco, de quem roubou 50 peças de ouro, de quem roubou a bicicleta de uma criança. A gente precisa individualizar a pena e analisar caso a caso. E a gente vai utilizar isso aí, dentro disso, a proporcionalidade. Eu não posso pegar um delito grave e aplicar uma pena muito branda, e nem pegar um delito brando, né, um delito que não merece uma punição tão grande e aplicar a punição na modalidade mais gravosa. Não faz sentido. A gente precisa individualizar a pena de indivíduo para indivíduo. Cada indivíduo vai sofrer uma pena de acordo com o que aconteceu quando ele praticou o delito. É isso aí, a proporcionalidade, né? E aí, passando dos princípios, a gente vai para a finalidade, né? Porque, afinal de contas, tá, eu já sei o que que é uma pena, eu já sei o que vai ser analisado na hora de aplicar a pena, eu não posso simplesmente aplicar a pena sem ter um objetivo final, só aplicar só por aplicar. E aí a doutrina traz três teorias, que é a teoria absoluta, retributiva, a teoria relativa, que é preventiva, e a teoria mista, que é adotada pelo nosso Código Penal. É bom a gente sempre trazer essas três, porque a questão de prova ela pode tentar confundir, ela pode caracterizar a pena de um jeito e você pode não lembrar exatamente como o nosso Código Penal traz. Mas só de saber que existe outra teoria e que aquela teoria não é aplicada, a gente consegue eliminar algumas questões. Então, a teoria absoluta, a retributiva, ela usa a pena como um castigo pro infrator. Tratar o mal com o mal. Eu vou pegar, seria meio que aquele olho por olho, dente por dente, né? Se você me fez mal, eu vou lá e devolvo o mesmo mal para você, eu te dou a mesma face da moeda. E aí é uma retribuição pelo crime praticado, e o que mais diferencia a teoria absoluta
da teoria relativa e a retribuição da prevenção é que na absoluta, na retributiva, ela não tem finalidade utilitária, ela não busca prevenir essa delinquência, ela não busca reprimir, ela só age depois que, vamos botar assim, depois que a merda aconteceu. E aí é o contrário do que a teoria relativa traz, que ela traz uma prevenção, que ela evita que o mal aconteça de novo, que ela age depois, mas como ela age depois de um certo delito, mas ao mesmo tempo ela age antes que outro possa acontecer. E até mesmo na hora de definir a quantidade de penas, de escrever a lei, ela já está buscando ali prevenir que o mal aconteça. E ela aí é um meio como ó, a pena é como um meio para se alcançar um fim útil, prevenir novos crimes. E aí a gente tem a prevenção geral e a prevenção especial. A prevenção geral é quando a gente tem um indivíduo que ele delinque ali, e é aplicado uma penalidade sobre ele, e todas as outras pessoas ao redor, aquela sociedade ali vai ver quais são as consequências daquela pena, como elas podem acabar e evitar cometer aquele delito, fugir dessa delinquência. E a prevenção especial é quando trata do próprio indivíduo, quando o indivíduo vê a pena e evita ser sancionado por ela, evita praticar um ato delinquente, a gente tem uma pena especial. Então ele praticou e ele sofreu uma penalidade e ele foi reeducado, ele foi ressocializado, ele sofreu uma prevenção especial, que foi uma prevenção que agiu sobre ele. É uma prevenção individual, não uma prevenção geral, igual. E aí a gente tem a teoria que é adotada pelo nosso Código Penal, que é a pena uma retribuição pelo mal, né? Não vai ser tudo tão de graça assim, não vai ser tudo mil maravilhas, mas ao mesmo tempo ela busca prevenir, ressocializar e reeducar a pessoa para que não aconteça aquilo de novo. Afinal de contas, o ser humano é vingativo, lógico, esse critério aí de retribuição da pena, mas ninguém tem necessidade de ficar sofrendo sempre. Então a gente tem esse objetivo de evitar a redelinquência, evitar uma delinquência futura. Então, é por aí que anda o nosso direito penal. E aí, beleza, entendemos os conceitos, a finalidade, os princípios, e a gente vai entender agora quais são as espécies de penas. Aí, dentro das espécies de pena, aí no artigo 32 do Código Penal, a gente tem três possibilidades, que são as privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Dentro das espécies de pena, a gente tem as penas privativas de liberdade, que vão ser reclusão, detenção e prisão em albergue domiciliar. Sabe, essas penas de regime aberto são essas penas de prisão em albergue domiciliar. E aí, que vão ser abordados tudo mais para frente, mais explicados bonitinho. E a gente tem as restritivas de direito. Elas são previstas em sentido estrito, que são a prestação de serviço, como, por exemplo, o bonequinho varrendo, é um dos exemplos, por exemplo, com uma medida substitutiva da pena privativa de liberdade, o juiz pode submeter o infrator a a limpeza de escolas, de hospitais, pode submeter ele à assistência de uma administração, alguma coisa assim do tipo. A interdição temporária de direito, que é, por exemplo, ele não pode votar, essa pessoa ela não pode se eleger, e dentre alguns outros fatores aí, outros critérios. Limitação de final de semana, a pessoa pode ficar restrita de sair no final de semana, ela ter que ficar condicionada dentro de casa, ela não poder frequentar determinados lugares e por aí vai. E a gente tem as penas pecuniárias, que é a prestação pecuniária, prestação inominada, perda de bens e valores. E aí, o que que são isso? Essas coisas são, por exemplo, o pagamento de cesta básica, são os pagamentos de como é que eu posso trazer isso? Acho que o pagamento de cesta básica são os principais. E a gente tem que lembrar sempre, beleza, restritivas de direitos pecuniárias. Pecuniária aí é um, é um dos meios que estão aí dentro das restritivas de direito, né?
A gente não pode esquecer e, ao mesmo tempo, lembrar que isso não é a mesma coisa de multa. A multa ela é prevista como pena e isso daqui é uma das modalidades dentro da restritiva de direito. A gente tem um dos casos aí que é, por exemplo, a obrigação de reparação do dano. Ao qual o sujeito delinquiu ali e aí, como uma pena restritiva de direito ou uma pena alternativa à pena privativa de liberdade, ou até mesmo como uma obrigação extrapenal e a restituição do dano. E essa restituição do dano, ela não é considerada uma pena, tanto é que ela pode, inclusive, passar para os filhos, para os herdeiros. E aí não é tão simples assim, né? A gente não pode ter essa restituição do dano maior do que a pena, do que é passado hereditariamente não, é passado para os herdeiros. Por exemplo, eu tenho um patrimônio de 1 milhão e aí eu tenho a obrigação de reparar o dano de 1,5 milhão. Ou a administração pública, no caso, por exemplo, da minha morte, ela não pode chegar lá no meu filho e cobrar 1,5 milhão, sendo que o que ele recebeu da minha herança foi só 1 milhão. O máximo que vai chegar ali é 1 milhão, o que é diferente da pena de multa. A pena de multa ela pode me estabelecer aí uma multa de 1 milhão, eu posso morrer amanhã, transferir para o meu filho aí depois da morte, é claro, 2, 3, 10 milhões, e o direito penal, o juiz, a administração pública não vai poder fazer nada com relação a isso, porque a pena é intranscendente. Eu não posso aplicar uma pena de multa para mim e meu filho ter que pagar. Isso não vai atingir a herança dele. E é sempre bom lembrar isso, porque algumas questões de prova pegam no pé com isso, dão essa pegadinha aí. E a gente tem as penas, as modalidades da pena privativa de liberdade. Que aí a gente tem a pena de reclusão, de detenção e de albergado. A pena de reclusão, isso é passando da mais grave para a mais branda. A de reclusão, ela pode ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A pena de detenção, em regime semiaberto ou aberto. E aí a gente vai sempre trazer que uma salva, uma exceção à regra. Beleza, a gente tem uma detenção aí que vai acontecer em regime semiaberto ou aberto, mas no caso, por exemplo, de uma infração grave do detento não cumprir alguma regra que foi estabelecida a ele passar para o regime mais gravoso. Sempre é bom ter isso em mente. E aí, aqui são alguns exemplos. O regime fechado, ele vai ser executado em presídio de segurança máxima ou média, ou semiaberto, em colônia agrícola, industrial ou algum estabelecimento parecido, que é o caso dessa segunda imagem aqui, são fábricas, empresas do governo em que o preso vai ter que trabalhar, ele vai dar o seu tempo para a produção. E aqui a gente tem um meme também, né, para o regime aberto, que é a execução da pena em caso de albergado ou estabelecimento adequado. E o que que é essa execução da pena em caso de albergado ou estabelecimento adequado? A pessoa vai ficar livre ali durante o dia para estudar, para trabalhar, para seguir a vida dela, mas durante a noite ela vai ter que se restringir à casa de albergado. No Brasil, é claro, a gente sabe que as coisas não funcionam muito bem assim, então ela é muitas vezes convertida em prisão domiciliar, que aí são os casos de usar a tornozeleira eletrônica e traz o nosso meme, né? O que Deus uniu, nem a execução penal separa. E aí, tendo em vista tudo isso que a gente já viu, a gente precisa definir a fixação do regime inicial, porque não tem como eu definir se a pessoa vai estar no regime fechado ou aberto se eu não sei a qual condenação ela sofreu. Então, aí a gente tem aí as penas superiores a 8 anos, que elas vão ser sempre, não sempre, já é importante trazer essa ressalva. A gente já viu o caso da individualização da pena, e o STF impediu que houvesse uma fixação de um regime inicial de acordo com a pena, ou de acordo com o que aconteceu
para crimes específicos. E quando eu digo crimes específicos, não são crimes que eles proibiram a fixação de regime inicial. Eles não permitem a fixação em regime inicial para qualquer crime. Ele não pode, por exemplo, pegar um crime de homicídio, por exemplo, e definir que por apenas ser superior a 8 anos, ele vai começar sempre em regime fechado. Não é bem assim, a gente tem individualização da pena. Então, mesmo que a pena seja superior a 8 anos, o juiz ainda pode decidir colocar a pessoa ali, por exemplo, em regime semiaberto. Beleza. Feita essa ressalva, vamos para lá. Para não exceção à regra, né? Ao que é certo aqui e garantido pela lei. A pena superior a 8 anos, ela vai iniciar em regime fechado, quando não for de detenção, isso porque a detenção começa no semiaberto ou aberto. A pena superior a 4 anos e inferior a 8, ou seja, a pena que está ali na meiuca dos 4 e 8, o não reincidente ele vai começar em regime semiaberto ou aberto, e o reincidente vai iniciar no fechado. Sempre lembrando da individualização da pena. Sempre batendo nessa tecla. Mas a regra é essa. A pena igual ou inferior a 4 anos, se o sujeito não fosse reincidente, ela vai começar, de regra, no regime aberto. Mas nada impede que o juiz, no caso concreto, aplique semiaberto ou fechado. Já o reincidente, ele vai começar no fechado ou no semiaberto. É sempre lembrar, o não reincidente, ele tem um benefício a mais, ou seja, ele vai poder começar no regime menos gravoso. E, já que a gente vai definir acima de 8 anos, regime fechado, entre 4 e 8, regime semiaberto, a gente precisa entender também como vai ser aplicada essa dosimetria da pena, como ela vai ser dosada, como o juiz vai decidir a quantidade da pena. E para isso, o Código Penal traz aí o nosso sistema trifásico, que é trazido aí do artigo 59 do Código Penal, inclusive esqueci de anotar, vou colocar aqui agora, artigo, opa, artigo 59 do Código Penal, que traz que é determinado quanto da pena com um sistema trifásico que tem o fim de estabelecer a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada no caso concreto. E aí, esse artigo 59 vai dividir a dosimetria da pena da seguinte maneira. Uma primeira fase, opa, uma primeira fase que vai ser a definição da pena base e a definição da pena inicial. E aí a gente tem que fazer uma ressalva aqui para as qualificadoras e privilegiadoras. O que acontece? Ela não vai aumentar ou diminuir a pena, ela vai ser uma nova pena. Ela é uma pena autônoma. A gente tem, por exemplo, aí o homicídio de 8 a 12, salvo engano. E homicídio qualificado, ele já não vai ser de 8 a 12, ele vai ser, por exemplo, de 12 a 20 anos, ou de 8 a 20 anos, de 8 a 30 anos, de 12 a 30 anos. A gente vai ter sempre essa variação. Você percebe como o mínimo e o máximo foram alterados. Então, ele vai ser aí uma pena autônoma. E aí, junto disso, a gente vai analisar circunstâncias judiciais. O que são essas circunstâncias judiciais? São, por exemplo, o mau antecedente. E, mais uma vez, uma ressalva muito importante. Mau antecedente não é reincidência. A reincidência, ela, ela cai no período de 5 anos. O cidadão cumpriu ali a pena dele, ele não vai ser considerado reincidente depois de 5 anos que tiver acontecido aquilo. Mas o passado dele não é apagado. Ele vai ser ali considerado uma pessoa com maus antecedentes. Ela já teve passagem pela justiça, ela já enfrentou problemas, ela já infringiu a lei. Ela não é um reincidente pelo critério aí dos 5 anos, mas maus antecedentes. E aí a gente vai para a segunda fase, que é a pena provisória, que é a pena base, mais análise de atenuante e agravante. E aí, quando o artigo ele não traz uma quantidade que a pena vai ser agravada ou atenuada, a gente está diante de um agravante e atenuante e a gente vai entender por que que a quantidade faz a diferença, logo na próxima fase. A previsão de agravante e atenuante ela é prevista no Código Geral, no Código Penal, nos artigos 61 e 62. E aí a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, o crime cometido contra a mulher grávida. E aí, as penas são agravadas quando cometido contra a mulher grávida. Beleza, já entendi que ele é agravado. Mas o quão agravado ele é?
fica a critério do juiz. O juiz pode, por exemplo, a mulher estava grávida, mas não aparentava, ela era aquela gravidez assim da mulher, com a barriga chapadinha, ou já era uma mulher muito barriguda, e aí a gente vai para a individualização da pena de novo. O juiz vai analisar, vai julgar o quão proporcional é aquilo e vai definir uma pena a partir disso, vai atenuar ou agravar a pena a partir disso. E aí, na terceira fase, a gente tem uma pena definitiva, que é a última fase, é quando o juiz de passa quem é responsável por aquela pessoa, por aquele caso, não é mais o juiz da ação penal, ele passa a ser o juiz da execução penal. Então, aqui é a última fase do juiz da ação penal, que é a fase da pena definitiva. A gente vai pegar a pena provisória, que ela passou pela primeira fase, ela foi analisada os maus antecedentes, foi analisada qualificadora, privilegiadora, foi analisada agravante e atenuante, e agora a gente vai colocar o caso de aumento e diminuição de pena. Outro ponto importante de lembrar: o aumento de pena e a diminuição da pena, tanto agravante quanto atenuante, ela não pode fixar ou na pena provisória não pode estipular uma pena que seja maior que o máximo e menor do que o mínimo. Eu não posso uma prisão aí uma lei que define a pena mínima como 4 anos, o juiz definir uma pena inferior a esse tempo. Se o mínimo é aquele, ele vai ter que cumprir o mínimo, independente se tem uma causa de diminuição de pena, se tem um atenuante. Infelizmente, é aquilo ali. Opa, deixa eu fechar aqui rapidinho. E aí, então, elas estão previstas na parte geral do código e pode vir na parte especial. Aí, para a gente lembrar, a parte geral do código, ela é a parte em que traz o que vai cair do Código Penal para todos os crimes. Já a parte especial é a parte que prevê os crimes em si, ou crime de roubo, furto, patrocínio, homicídio, crime contra a administração pública. Esses são a parte especial, que ele vai prever uma pena para cada conduta. E aí a gente faz com que a infração incida sobre uma pena base, mas não constitua pena autônoma, e a gente tem alguns exemplos. A pena é aumentada de um terço à metade, no caso, por exemplo, de ser praticado contra pessoa maior de 60 anos, ser praticado contra antecedente, fugiu o nome agora, quando é a pessoa que nasceu antes de você, que está na geração anterior. A gente tem, por exemplo, a tentativa, que é a pena reduzida de um terço a dois terços, é uma causa de diminuição da pena, e por aí vai. São várias hipóteses. E a gente vai abordar agora as diferenças no Código Penal Militar para o Código Penal. Para começar, logo de cara, a gente já vê que as penas são definidas em espécies diferentes. A gente tem as penas principais e as penas acessórias. As principais aí a gente tem a pena de morte, e já fazer uma observação. Pena de morte no Brasil é executada através de fuzilamento. Não tem como acontecer de maneira diferente. Pena de morte vai acontecer em qualquer caso? Não. Apenas quando o Brasil estiver com guerra declarada. Pena de reclusão e detenção, a gente já viu isso no Código Penal. A pena de prisão, a pena de prisão vai ser uma modalidade diferente da reclusão e da detenção. Ela vai ser a aplicação desses meios através da prisão. A pena de impedimento, ela é considerada como uma beneficiadora aí pro agente militar ou de repente para o agente civil que estiver submetido ao Código Penal Militar. Ela vai impedir que ele faça determinadas coisas, que ele saia de determinado lugar. E aí, além das penas principais, a gente tem as penas acessórias. As penas acessórias, elas são a perda do posse da patente. Quem tem posse de patente? Os oficiais. Aí a gente vai ter aí pena acessória indignidade para o oficialato, incompatibilidade com o oficialato, exclusão das Forças Armadas. Você percebe como esses três primeiros aqui são ligados a oficiais? Ó, oficialato, perda do posto da patente, que são de quem? Dos oficiais. Praça tem o quê? Graduação. E aí, quatro, exclusão das Forças Armadas, que é aplicado tanto para os oficiais quanto para os praças.
a perda da função pública, ainda que ela seja eletiva, a inabilitação para o exercício da função pública, a suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela. E aí já fazer uma observação aqui. Suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela é quando o pai vai ser impedido de cuidar dos filhos, de ter aquela condição de mentor da família. Então, e ela vai ser aplicada aí, lógico, nos crimes em que a vítima for o tutelado dele, o curatelado, que for o filho dele. E a gente traz aí, no sétimo, incapacidade para exercício do poder familiar, que é ligada aí ao... Saiu duas vezes o sétimo. O oitavo, a suspensão dos direitos políticos, e por aí vai. Aí a gente pode observar a perda do posto e da patente e a exclusão das Forças Armadas. Você pode pensar assim, uai, ele vai perder posto e patente, ele vai deixar de ser um oficial. A exclusão das Forças Armadas, ele vai considerar ser deixar, não vai ser mais um militar. Vamos trazer a diferença agora. As penas acessórias previstas incluem a perda do posto da patente e a exclusão das Forças Armadas. A perda do posto da patente e a exclusão das Forças Armadas, aí a gente tem que a diferença entre elas são é que a perda do posto da patente é aplicada a oficiais condenados à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, enquanto a exclusão das Forças Armadas ela pode ser aplicada a qualquer militar, tanto praça quanto oficial, como a gente falou lá no slide anterior. Aqueles primeiros eram sempre aplicados contra oficiais. Beleza, beleza, já entendi. Mas só por ele ser oficial, ele vai receber uma nomenclatura diferente para apenas acessória? Não, não é simplesmente um nome diferente. Enquanto a exclusão das Forças Armadas, ela pode ser aplicada para qualquer militar condenado tanto na justiça comum quanto na militar, a perda do posto da patente, ela implica na perda das condecorações. Ele vai perder as estrelinhas no ombro, ele vai perder as medalhas dele, entendeu? A gente tem essa diferença. Mas as duas são para quando o militar for condenado aí a pena superior a 2 anos. Pena de morte. Pena de morte ela é executada por fuzilamento, como eu tinha dito. E aí a gente tem um caso de comunicação. A gente não pode simplesmente estar em tempo de guerra, decidiu aquilo ali e vai matar o sujeito. Não, o artigo 57, ele traz que após o trânsito em julgado, que é quando vai ser definida a pena ali sem nenhum sem ter espaço para recursos, é o que vai acontecer o trânsito em julgado. A gente tem a obrigação de comunicar ao presidente da República e a execução da pena não vai poder acontecer senão após 7 dias da comunicação ao presidente. Ou seja, comunicou, contou o prazo de 7 dias, está autorizado o fuzilamento. E aí a gente tem um parágrafo único que se a pena é imposta, se o crime é praticado em uma zona de operações de guerra, que é quando a gente está no território inimigo, ou até no território brasileiro sendo invadido e tal, é que a pena pode ser aplicada imediatamente, quando existe o interesse da ordem e da disciplina militar. É ponto de controvérsia porque é muito subjetivo. O que que é a ordem e disciplina militar? Cada juiz vai analisar o caso para caso. Então, aí a gente traz mais uma vez a individualização, a discricionariedade, a proporcionalidade sendo avaliada pelo juiz. Mínimos e máximos genéricos. Diferente do Código Penal, o Código Penal Militar, ele traz aí para reclusão e para detenção um mínimo e um máximo. E aí, quando é que vai ser considerado pena de reclusão? Qual que é o mínimo? Pena de 1 ano, mínima de 1 ano e máximo de 30. E aí, para pena de detenção, é mínimo de 30 dias, ou seja, um mês, e o máximo de 10 anos. E aí, para a gente lembrar, a gente traz aqui 30 dias, mas só para lembrar, não vai colocar lá um mês, mas 10, 30. Um mês a 10 anos, 1 ano a 30. E aí, cumprimento da pena. A pena de reclusão ou de detenção de até 2 anos, ela é aplicada a militar, ela é convertida em pena de prisão e cumprida quando não cabível suspensão condicional do processo ou da pena. Beleza, a gente tem a pena de 2 anos, que é aquelas que causam
a perda do posto da patente, mas ela não vai causar só aquilo, ele vai ter que sofrer a prisão. E a prisão ela vai ser aplicada seja dentro da reclusão ou da detenção. É a prisão que o Código Penal Militar traz, é isso, é a aplicação da detenção e da reclusão. E aí, quando for aplicada a pena inferior a 2 anos para o oficial, ele vai cumprir a pena em recinto de estabelecimento militar, ou seja, ele vai ficar aquartelado, ele vai ficar limitado àquele recinto militar. Já quando for praça, ele vai para o código, para a prisão militar. A gente ainda tem a pena privativa de liberdade com maior do que 2 anos, que ela é aplicada sem distinção se é militar, oficial ou praça. E aí a gente vai entender que vai ter que ir para o sistema prisional militar. E no caso de não ter a possibilidade dele cumprir a pena no sistema prisional militar, ele vai cumprir na penitenciária civil, seguindo as regras da penitenciária civil, inclusive receber os mesmos tratamentos, os mesmos benefícios, o mesmo rigor, o mesmo tudo. A gente tem aí o civil, que cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar em estabelecimento prisional civil, ficando aí sujeito à legislação penal comum, ou seja, legislação civil, benefício, concessão, as obrigações, tudo. E o cumprimento penitenciário militar pelo civil é por crime militar praticado em tempo de guerra e poderá o civil ficar sujeito a cumprir a pena no todo ou em parte em penitenciária militar sem benefício da segurança nacional, se em benefício da segurança nacional, assim determinar a sentença.